Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. E aí, pessoal, eu sou o Beto Nitrini, estou aqui com o Wagner Espadoto, Érica Magrício, Sérgio Magalhães, e esse é mais um episódio do Café Country. Estão percebendo que está um pouco diferente, hoje quem vai fazer a condução do evento aqui sou eu. Vamos ver como é que vai sair. Já virou um evento, já senti que virou um evento nervoso dele, Serginho. Episódio especial hoje. Bom, hoje nós vamos conversar com uma triatleta que já esteve em 2 Olimpíadas, Londres 2012 e Rio 2016, foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2011, tricampeã do Ironman 70.3 do Rio, que eu prefiro chamar de meio Ironman do Rio, quarta colocada no Mundial de Ironman 70.3 em 2018 em Port Elizabeth, na África do Sul. Tenho o prazer de apresentar uma das melhores triatletas brasileiras da atualidade. Seja muito bem-vinda ao nosso café, Pamela Oliveira. Oi, muito obrigada. Bem-vinda. Valeu. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que você goste de participar com a gente. A gente tem algumas perguntas bem aqui para a gente trocar uma ideia bem legal aí nesse tempo que a gente vai passar. Você começou na natação muito nova, aos 5 anos, né? E ingressou no triatlo em 2007. Como que foi essa migração? E por que você decidiu mudar de esporte? Eu fui nadadora desde os 5 anos, né? Entrei mais por causa de questões de saúde e tal. E a brincadeira, né, foi ficando séria. Com 7 anos eu já tinha um apelido de motozinho na academia. Aí eu ganhava dos mamães que tinha lá. E a professora viu, né, que eu tinha o dom de competir, assim, gostava de competir, né? Então, eu desde cedo, eu não escolhi muito a natação e a competição, as coisas foram acontecendo. E quando eu já estava com 20 anos, né, eu já era categoria sênior, já tinha passado por todas as categorias federadas e tal. Tava ali numa época meio desanimada, sem vontade de cantar uma bela canção. E aí eu conheci a galera... O duro foi o sênior com 20 anos, né, Wagner? E aí eu conheci a galera do triatlon, que eles faziam a parte da natação no Álvares Cabral, que era o clube que eu competia na época. E como eu tava sempre lá, porque eu já nadava fundo, né? Eu já nadava as provas de 1.500, 800 metros. Então, eu treinava de manhã e à noite. E quando eles iam nadar, né? Fazer a primeira sessão de treino e era natação, eu tava lá. Quando eles iam no fim do dia, que era a última sessão de treino de natação, quando eles iam fazer a última sessão do dia, eu tava lá. Então, assim... Eu comecei a conversar mais com eles, eu treinava muito sozinha, né? E eles indignados com os tempos, com as coisas que eu fazia. E aí começou, diria assim, esse namoro, né? Natação, triatlon. E aos poucos eu fui me apaixonando pelas histórias, fui tendo mais interesse, comecei a ir ver algumas provas. Tinha um campeonato brasileiro de longa distância lá no Espírito Santo, na Bacutia. E eu cheguei a ir lá ver provas, torcer para os meninos e comecei a achar aquilo tudo muito mais legal do que natação. E eu estava um pouco desanimada, né? Eu já estava numa fase um pouco ruim também com o meu técnico, a gente brigava muito, discutia, não estava assim, uma coisa muito, muito, muito legal já para nenhum dos dois. E aí eu fiz um plano na minha cabeça sem contar pra ninguém. Falei, esse é meu último ano. A gente já tava na metade de 2006. Falei, só que eu preciso aguentar treinar. Inventei pra ele que ia nadar umas provas mais rápidas para não ter que treinar sozinha, né, fundo e tal. Comecei a treinar com a equipe. E no último brasileiro que eu fui, eu mandei mó bem. Repeti meus tempos maravilhosos que eu tinha, que eu nunca mais repetia. Fiz tempos muito bons e me retirei. E aí embarquei nessa do triatlon, né, no início de 2007. Então, assim, foi um pouco no início, assim, uma fuga, né? Foi uma fuga que eu achei, né, no triatlon para continuar sendo atleta, para continuar fazendo esporte. Porque eu tinha patrocínio, eu que bancava as despesas de casa,
Então, assim, eu não podia simplesmente deixar de nadar, mas eu não aguentava mais. E aí eu conseguia ali ver no triatlo alguma coisa que eu pudesse fazer. Eu não tinha a mínima ideia se ia dar certo ou não, mas eu pensava que... Bom, eu pensava, pelo menos um ano de coisa assim, de novidade e tal, eu ainda consigo aí de patrocínio, conseguir me bancar ainda. Enquanto isso eu vou pensando, né, o que eu vou fazer da minha vida. Só que as coisas foram indo bem, eu fui me apaixonando mesmo pelo triatlo. Embora eu tive muitas lesões, muita coisa que atrapalhou, mas eu de cara já vi que eu queria mesmo continuar fazendo triatlon e melhorar. Eu fazia alguma prova ou alguma coisa e via que... Falei, não, eu consigo melhorar disso. E aquele foi aquele bichinho que mordeu, né? Cada coisa que eu fazia, eu achava que podia fazer melhor. E aí, tô aqui até hoje, tentando fazer melhor no próximo. Em 2007, você tinha quantos anos quando entrou no triatlon? 2007. Nossa, gente, calma aí, tem que fazer umas contas aí. Quando eu entrei no triatlon, eu tinha 20 para 21. Era por aí. Porque agora eu acabei de fazer 33. Nossa, é muito tempo, né? Muito. E quem foram as pessoas que descobriram a Pamela, assim, que falaram, você vai ser nadadora, ou depois você vai ser triatleta, ou isso, não sei se no triatlo parece que foi uma coisa sua mesmo, não teve ninguém que chegou pra você e falou, por que você não vai pro triatlo? Teve... Mas na natação foi quem que descobriu você lá atrás? Não, na natação, eu comecei a nadar numa academia de bairro, que tinha num bairro vizinho da onde eu morava, que é a Academia Mergulho, né? Hoje é a Mergulho Sport Center. E a professora, né, que virou a mãe da minha melhor amiga, ela, na época, falou, olha, essa menina leva muito jeito e tal, e começou a ajudar a minha mãe. Minha mãe não tinha muitas condições de pagar, daí, às vezes, minha mãe fazia umas coisas em casa, assim, salgado, doce, aí, em troca da mensalidade, até que chegou uma época que ela tirou a minha mensalidade de vez e falou, não, essa menina pode parar, ela vai poder ir para um clube grande, vai poder fazer alguma coisa muito legal. E aí eu comecei a nadar já de graça, e aí depois ela começou a falar com minha mãe, ela não vai poder ficar aqui, a gente tem que mandar ela para um clube maior, ela tem que competir, ela é muito boa e tal. E aí a gente fazendo esses campeonatos de escolinha, num desses campeonatos, assim, a gente foi lá, né, o pessoal da academia, e ganhou da galera todinha aí dos clubes grandes. E aí eles arregalaram o olho já e quiseram fazer um convênio, né, fazer assim, que a academia enviasse os atletas, formava as crianças e enviava pro clube. Porque a primeira categoria federada é com 8 anos na natação. Então, lá na academia a gente começava cedo, né? Aprendia a nadar e tal. E depois, com 8 anos, ia para o clube para começar a competir. Então, a gente foi meio que... Eu tive nessa leva aí dos pioneiros. Até hoje, a academia faz isso. E agora ela chegou até a confederar mesmo, né? Então ela pode competir por ela mesma e não mandar mais os peixinhos dela para outro aquário. Pode competir pelo seu nome, né? E isso foi muito legal. Mas no triatlon, eu tive, assim, né, alguns amigos e algumas pessoas também que falaram, né? Pô, você já nada tão bem, você podia ir pro triatlo, você ia sair mó na frente, aí depois você aprende a fazer o resto e não sei o quê. E aí tinha o Gerardo, né, que era esse triatleta, que ele era marinheiro, e ele falava muito, né, você tem que experimentar, e eu ficava, não sei. E o pessoal da CBTRI... Nossa, eu lembro do Gerardo lá em Pirassununga. Ele é bem das muito antigas, né? Eu lembro dele, né? Ele ia pra Pirassununga sempre. Nossa, gente finíssima ele. Sempre que eu vou lá pro Espírito Santo, eu tento marcar alguma coisa assim pra gente se ver. E ele faz aniversário muito perto de mim também. Tipo, ele faz 2 dias depois do que eu. Aí... Agora eu tive lá no Espírito Santo, né? Há pouco tempo e... pra passar o aniversário. E ele também fez aniversário.
E então ele ficava muito animado, né? Ai, você tem que fazer, você é forte, você vai conseguir, você vai se dar bem. E aí o pessoal da confederação, né, começaram também a chavecar, a falar, poxa, você não quer fazer triatlon, não? Faz um aquatlon. E começou Dê nomes, quero nomes. Ai. Eu sou da época que a CBTRI era Zé Renato, Carlinhos, tinha o Cléris que ajudava lá, o Gladson, e eu conversava muito com o Gladson, que era o técnico na época, e enquanto os atletas dele estavam treinando e tal, e a gente ficava conversando, ele me contando as histórias, então ele já ficava meio chavecando, né? Tipo, pô, mas você não quer tentar, não? Tem um que não precisa de bike e tal. Pô, você vai sair tão na frente na natação que você pode andar depois na corrida. Eu falei, depois eu descobri que não era assim, não, mas tudo bem. Me enganaram. Quem que te contou essa mentira, né? Me enganaram, você vê, né? Eu comecei no triatlon depois de uma mentira. Tá explicado, só podia ter sido assim. E dentre, tipo, todos os seus anos de treino, você teve uma experiência bem legal lá no Rio Maior, não teve? Como é que foi treinar por lá em Portugal, ficar longe da família, longe dos amigos? Quanto tempo que você ficou lá? Conta um pouquinho como é que foi isso aí. Eu fiquei lá durante 6 anos, né? Era o projeto da Confederação Brasileira com o COB, já pensando, né, no Rio 2016. Então começava em 2011, antes ainda de Londres, e ia até 2016. Então, assim, ninguém cogitava, né, nem também que eu fosse conseguir ir para Londres. O projeto era para o Rio. E foi muito interessante, assim, desde que eu cheguei lá. Na verdade, foi conversando com o Sérgio, na época, que eu me convenci de ir. Eu até me atrasei, né, diria assim, em algumas das seletivas e tal, porque eu não estava convencida, né, de sair do Brasil, de sair da onde eu estava. Na época eu treinava no SESI, mas ao mesmo tempo eu achava que eu tinha que procurar, assim, mais, sabe? No SESI era bom, mas eu ainda achava que tinha algo mais que eu precisava. Mas em relação mesmo, assim, a essa... Acho que, assim, o Sérgio, ele tinha toda essa bagagem, né, já de treinar medalhista olímpico, medalhista mundial, de conhecer o circuito. E conversando com ele, eu tive a certeza, assim, falei, putz, eu quero isso, eu quero trabalhar com esse cara. E aí eu fui para lá, né, já início de 2011, e tudo era muito diferente, assim, para começar o clima, que zero acostumada com frio, até hoje eu sofro bastante para competir um pouco assim no frio. Minhas provas em lugar gelado eu nado super mal, eu congelo, petrifico, mas lá eu não diria que sim, que meu corpo não mudou assim, né, de acostumar com frio, mas eu não desespero. Tá tudo congelado aqui, vamos aí do jeito que dá. E antes não, eu não sabia nem o que fazer, congelava até os miolos. E outra coisa, assim, que eu achei muito legal lá, era mesmo essa experiência que o Sérgio tinha para passar, sabe, pra gente, e tudo que eu aprendi lá com relação a competir mesmo, a estratégia de prova, a estratégias de treino, estratégias de tudo que eu ia para uma prova com 5 estratégias diferentes para tudo que poderia acontecer, e tudo eu estava tranquila, porque eu sabia, né, que ia acontecer, que poderia acontecer, o que eu tinha que fazer. Então isso foi um aprendizado muito legal, que eu trago até hoje, assim. Então eu faço essa leitura para tudo. Sempre que eu chego numa prova, eu faço a leitura de todo o percurso, de todo mundo que está na prova e de tudo que pode
acontecendo para eu já ficar, diria assim, precavida. Bem legal essa experiência que você teve lá. Eu cheguei a acompanhar ali desde 2011, mais ou menos. Eu estava acompanhando você, Danilo, tinha um pessoal lá. E tinha um pessoal que ia e voltava o tempo todo, né? Foi quando logo a confederação começou também a ter algumas coisas relacionadas a curso nível 2, especialização em triatlon. Eu peguei toda essa parte aí com Laporta, Milazzo, enfim. Inclusive com o Sérgio. Eu também me impressionei bastante, assim, como ele trabalhava, que era bem diferente, né, de alguns técnicos aqui. Eu queria saber o seguinte, se gastou um grande tempo com os atletas lá. Qual você acha que foi o maior legado que Rio Maior deixou para os triatletas brasileiros e para os técnicos brasileiros? Olha, eu acho que até hoje, né, o Sérgio continua trabalhando na confederação e essa parte de organização, hoje os atletas vão competir, eles têm tudo planejado, eles não precisam se preocupar com nada, não precisam se preocupar qual é o melhor dia de viajar, qual é o melhor lugar para ficar, como que eles vão, qual que é a melhor estratégia de provas para ganhar ponto. Então, tipo, toda essa questão da logística é o Sérgio que faz. Eu acho que isso foi um ganho algo muito bom que veio para os atletas, porque no início, quando eu comecei no triatlo e comecei a fazer as viagens, infelizmente ainda tinha muita desorganização. Ninguém fazia as coisas junto, ninguém tinha ideia de como proceder nos lugares, como fazer. Tinha gente que ia competir e chegava um dia antes da prova, ficava num lugar muito longe, daí não sabia como que ia ser o reconhecimento de percurso, não sabia nada. E acho que toda essa parte mais da logística... Toda essa parte de logística, isso, né? Ele ajudou muito. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente ele trouxe e a gente vai levar agora. Até quando ele for embora, todo mundo, se ele for embora um dia, todo mundo já vai saber que assim é a melhor forma de trabalhar, sabe? Isso foi muito legal. Não, o Wagner ia fazer um comentário, aí eu cortei ele, mas eu ia dizer que eu acho que, ainda mais para vocês que competem no alto nível, esse tipo de organização é algo que tem que sair da mão de vocês, né? Então, assim, se tem alguém organizando isso e cuidando disso para vocês, é o cenário... Eu não diria o melhor cenário, porque eu acho que é o cenário que tem que acontecer mesmo. Então, mas faz todo sentido o seu comentário. Wagner, você quer falar alguma coisa? Não, assim, uma crítica não, mas o que eu sempre comentei muito a respeito disso é que isso é muito interessante e isso é óbvio que no alto nível você tem que ter esse nível de organização, né? Vocês não tem que agendar nada, procurar hotel, marcar treinos. Existe um delegado técnico que deve fazer isso, né? O atleta entra e compete, ponto. Né? Exato, exatamente isso. Mas, Serginho, o que tem que acontecer é que tem que ter um delegado técnico com as comissões, com a comitiva, que vai organizar, né, que vai fazer uma agenda de qual horário acordar, horário todo mundo toma café, treino de natação, treino de ciclismo, treino corrida, isso acontece, né, e hoje em dia é muito mais organizado, porque antigamente, ela tá falando lá de trás, do Gladson, da época que tinha um centro de treinamento lá no Espírito Santo, se não me engano, é uma coisa bem lá dos primórdios, né, mas assim, o que eu sinto muito não, porque eu também sou, né. Eu acompanho desde essa época, eu sei bem o que você está falando. Agora, o que eu sinto muita falta é do legado para os técnicos no Brasil. Por exemplo, eu posso numerar aqui 4 técnicos que teriam condições de treinar em alto nível no Brasil. 4, estou falando de 4, né? Então, assim, é muito complicado porque eu não vejo esse legado sendo repassado para os técnicos também, ou seja, daqui a um tempo, vamos imaginar a seguinte situação, Sérgio Santos morre, o que nós fazemos? Choramos e acendemos uma vela pro português, é isso que a gente tem que fazer, né? Porque ferrou, isso é um problema grande que eu vejo com tudo isso, porque teoricamente para nós aqui, né, como técnicos, nós temos um problema de não ter esse expertise que a gente deveria ter adquirido com o tempo, né? Já fazem mais de 10 anos, né? Sim, isso você tem total razão. Foi, eu acho que talvez um dos pontos fracos, ou dos pontos que, assim,
que não foi bem trabalhado nesse projeto. Poderia ter tido um intercâmbio maior entre Portugal e Brasil em todos os sentidos. Não sei, né, se teve a ver com desinteresse, se teve a ver com dinheiro, o que foi, mas realmente foi uma coisa que poderia ter sido trabalhada melhor, porque é bem isso, agora que o projeto acabou, né, de fato, assim, de atletas e por exemplo, que muita gente falou também, os atletas, vocês foram para lá, treinaram num lugar maravilhoso, mas a gente aqui continua sem um lugar legal para treinar. Verdade, tipo, por que não construiu aqui? Aí isso aí já entra numa coisa que eu não sei responder, né? Porque também não é só assim, vamos pegar e construir, porque a gente viu que construíram um monte de coisa aí pros eventos e não continua sem nada. Ninguém usa nada, as coisas não funcionam. Então Exato. Mas não no é Brasil só é tudo construir. assim, né? Então, eu acho que foi uma forma que eles acharam de conseguir fazer um projeto legal, sem precisar de gastar essa grana para construir e tal, mas levar a gente para lá. E assim, de uma certa forma, a gente ficou num lugar centralizado, era muito fácil fazer as viagens para todo o mundo. Então, eu estava 20 dias depois de uma viagem, eu estava em outro lugar já, e assim, isso não me custava tanto quanto as viagens do Brasil. E é um lugar incrível, né? Vocês tinham toda a estrutura em termos... Tem montanha, tem trilha, tem lago, tem piscina, tem toda a estrutura. Vocês estão confinados ali naquele lugar, fisioterapia, enfim, realmente era um baita lugar. Isso a gente não tem como... Bastante confinados. Olha, se você começar a falar disso, eu vou contar, hein? Eu sei de tudo que se passou lá. Vamos falar então de confinado. Confinado, eu já sei qual é o assunto que você quer entrar, hein? Eu vou revelar aqui. Ó, falando de confinado, né, Pamela, você participou de 2 Olimpíadas, né? Jogos Olímpicos é algo que todos os atletas sonham, né? E poucos têm oportunidade. E você participou, né? Teve 2 oportunidades. Agora, falando de ficar preso aí, que é o Vagnão que botou isso na minha pergunta, como é que é a vela olímpica? Tem a pegação mesmo? O que rola lá? Olha... ou tem que ficar quietinho treinando lá? Olha, primeiro... Pode falar, fala a verdade, Pamela. Achei que o Serginho ia fazer uma pergunta séria. O Beto colocou isso na minha pergunta, eu só falo Primeira aqui. informação que eu tenho para dar para vocês, eu treinava com o Sérgio Santos, tá? Então só aí já corta já aí esse monte de coisa que vocês podem pensar. Mas eu sei tanto quanto vocês, tá? Eu também só lia, porque uma coisa que acontece com a gente que é do triatlon, pelo menos, bastante, é que sempre as nossas provas são muito longe da Vila Olímpica. Em tudo quanto é lugar. Tipo, aconteceu isso em Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, Jogos Olímpicos, porque eles às vezes fazem as coisas centralizadas lá numa cidade e tal, mas a gente precisa da água para nadar, para fazer a prova. Então, geralmente a gente fica mais afastado dessa parte aí, dessa zona onde fica... a vila e todas essas coisas. Então, nos 2 jogos que eu fiz, nunca fiquei na vila. A gente não conseguia fazer uma logística bacana ficando na vila. E vários outros países também, assim, se você for pegar os países que mais tinham chance de medalha, países fortes, assim, eles também não deixavam os atletas na vila, fazia uma mini vila em um outro hotel, algo assim. Então, a gente seguia esse mesmo raciocínio, até porque essa ideia vinha do Sérgio também, né, que já tinha essa mentalidade aí. Então, eu nunca não tive esse convívio na vila aí da parte da bagunça. Depois da prova, eu sempre ia lá um pouquinho. E eu quero saber se o Sérgio... A pergunta é, o Sérgio ia na madrugada visitar vocês nos quartos para saber se estava todo mundo dormindo mesmo? Essa é a pergunta que não quer calar. Se o Romário, todo jogador de futebol CBF em cima, os caras aprontam, você imagina no triatlo? Olha a cara dessa mulher. Eu tô vendo aqui, ó. Não dá pra negar, Pamela. Pamela, não deixa falar isso. Olha, mas a verdade é que o Sérgio não ia nos quartos, né? Aí não posso falar por ninguém.
Não, mas foi legal que eu consegui pelo menos visitar a vila depois dos jogos. Em Londres foi mais triste, porque eu fui meio que presa na vila depois da queda. Os médicos não deixaram eu sair, então eu tive que ficar lá até eles me liberarem, porque como eu bati muito forte, tive muito machucado, eles tinham que deixar lá até ver que tá tudo certo. E aí não foi muito agradável, porque eu tava cheia de dor. E aí é isso que a gente ia falar. Lá em Londres, você teve uma queda, poxa, não deu muita sorte lá, né? Mas me fala uma coisa, a pressão, ela não foi tão grande competir em Londres? Era a sua primeira Olimpíada. Já no Rio, aqui em casa, as Olimpíadas tinham um peso muito grande. Ao que me parece, a CBTRI, basicamente, ela apostava todas as fichas em você, né? Enfim, a gente sabia que a gente tinha uma atleta para competir, e a ideia, eu lembro muito bem de falar com algumas pessoas, era um top 10 aqui no Brasil, que não aconteceu. Eu queria saber assim, conta pra gente os bastidores ali, como estava a expectativa para essa prova, especificamente a prova do Rio, e você se sentia pressionada? Londres, como eu falei, né, ninguém esperava que eu fosse nem classificar, eu classifiquei ali nos 45 do segundo tempo. Já o Rio, o primeiro ano de classificação, eu estava em 10º do ranking olímpico. Então, assim, só isso já vi assim, pô, eu não tô aqui para fazer mais uns jogos. Eu tô aqui para disputar, eu quero fazer o melhor resultado da minha vida, quem sabe o melhor resultado pro Brasil. Vai ser agora. E aí, realmente começou a desencadear vários acontecimentos durante 2015 e aí até início de 2016, que acho que foi me atrapalhando mentalmente, né, psicologicamente, e a questão da pressão, é claro, é inevitável. Eu gosto de competir em casa, eu gosto de ter a torcida ao meu favor, mas foi bem triste sair para correr ali me sentindo assim, mal, sem estar com a energia que eu achava que eu ia estar, e vendo aquela galera toda torcendo, e eu falei, nossa, era tudo que eu queria, só que lá no grupo da frente, não aqui no grupo de trás. Então aquilo acho que me matou mais ainda. Para tu ter uma ideia, eu fui ver a prova inteira, o vídeo, esse ano agora na quarentena, que eu fui ver toda a prova, o vídeo da prova, tudo que tinha acontecido. Eu ainda não tinha visto, assim, eu tinha uma mágoa muito grande. Acho que agora... Não digeriu, né? Porque foi, de certa forma, bem frustrante para mim. E eu tinha muitas expectativas mesmo. Acho que nem foi muita questão teve a pressão, eu sabia que todo mundo tava apostando as fichas em mim, que toda essa história e tal, mas eu tava muito feliz de competir no Brasil, sabe, no Rio de Janeiro, com aquela torcida, num lugar que eu conhecia, e eu tava, assim, isso tava me deixando muito feliz. Mas quando as coisas começaram a acontecer na prova ruim, né, acho que pesa mais ainda. Então, realmente, não foi uma prova que me marcou bastante, negativamente. E, Pamela, foi depois desses resultados que você não conseguiu atingir aquilo que você queria, que você decidiu migrar para longa distância, sair um pouco do foco do ITU e migrar para longa distância? De jeito nenhum, porque se eu não queria treinar nem para Olímpico, quem dirá para longa distância. Você é doido. Eu lembro, naquele mesmo ano, eu fui para Kona, eu fui passar meu aniversário lá. E aí eu olhei aquela prova, eu tava numa vibe tão ruim que eu olhava a prova e só falava assim, nunca vou fazer isso na minha vida. Eu tenho vontade de pegar todo mundo que eu conheço, carregar pra dentro de casa e falar, calma, tá tudo bem, não precisa fazer essa merda, não precisa fazer esse negócio, deixa isso pra lá, porque eu só via as pessoas sofrendo. Pra mim, eu olhava assim, todo mundo só sofria, era tudo horrível, e aí todo mundo, e aí, você voltou com vontade de fazer um Ironman? Falei, não, de jeito algum, vontade zero, menos ainda agora. Então, assim,
É assim mesmo, né? A gente às vezes fica traumatizado com essa distância. Teve algum momento, Pamela, eu queria terminar só assim, ó. Teve algum momento antes da sua prova do Rio que você achou que você não iria largar? Por exemplo, você teve algum acidente, se não me engano, antes do Rio? Se não me engano, acho que 1 ano e meio antes do Rio, você deu de frente no caminhão. Poucas pessoas sabem isso. Foi 1 ano, um ano e... Foi mais ou menos um ano, um pouquinho. Isso. Teve algum momento que você falou, eu não vou conseguir largar mais nessa prova? Não pensei isso. Porque a primeira coisa, assim, que eu pensei foi, ainda bem que eu tô com pontuação muito boa e eu não vou precisar ficar igual uma louca correndo atrás de prova e ponto, sabe? Mas no fundo a gente fica abalado, porque eu acabei, assim, 2014, um ano muito bom, acho que o melhor da minha carreira tinha sido, né, em que todas as provas que eu largava, eu praticamente ficava em top 10, pior resultado, 13º, então, assim, eu tava vindo uma tocada muito boa, e aí, de repente, comecei a 2015, né, eu sempre começava um pouco mais lenta, assim, nos resultados, e aí, na hora que eu tava engrenando, teve essa queda, que na verdade foi lá em Portugal, e foi 6 meses depois de uma que eu já tinha tido no Espírito Santo, na prova do Exército, então que eu machuquei o mesmo ombro, e só que as coisas foram muito pior dessa vez, então demorou muito mais a recuperação, eu fiquei sem a mobilidade do ombro bastante tempo, depois eu, naquela ânsia de voltar a treinar, comecei a tentar correr, machuquei mais ainda as coisas, tive que parar com tudo. Então, assim, foi... eu tava, assim, tranquila, que eu não precisava de ponto, mas, pô, tava 1 ano antes dos jogos, né? Você quer ver evolução. Eu já treinava pensando no resultado dos jogos e não em cada prova. Então, eu pensava ali que eu tava perdendo tempo de treino, na verdade. Mas não que eu não ia largar, assim. Agora, atualmente, você treina com o Palito, né? Você sabe que ele veio aqui no Café com Tri e eu queria saber, conta pra gente como é que é a rotina de treino com ele, se ele fala durante os treinos o tanto quanto ele falou aqui no Café com Tri, porque ele começa a falar e o bicho não para. A gente precisa chamar um segundo café com ele, inclusive. Não, só vai ter a introdução. Tem só a introdução. 2h30, introdução. Eu engano, né? Que todo mundo fica achando que eu não vou falar nada, né? Prepara 50 perguntas que acha que eu não vou falar, aí não consegue fazer nem 5. Consegue fazer 3. Cara, mas eu acho que o Palito é pior do que eu, vocês não acham, não? Por favor. Eu acho. Não, é engraçado, porque às vezes ele fala assim, você tem um tempinho, vamos fazer uma reunião aqui? Aí eu falo assim, tá, tipo, daqui a meia hora eu tenho massagem. Não, dá tempo. Claro que não dá tempo. Não existe, conversa com o Palito de meia hora. Daí eu já tenho que ficar avisando, vou atrasar, peraí, não sei o quê, pro próximo, porque... Imagina o Palito em DR. Em DR, com mulher, o que é? Deus me livre, eu não quero saber. Como é que é a rotina de treinos atualmente, assim? Faz quanto tempo que você tá com o Palito, inclusive? Vamos entrar nessa... Eu vim pra cá em 2017, no inicinho de 2017. Então, depois dessa fase meio down que eu tive aí depois dos jogos, aí eu fiquei um pouquinho no Espírito Santo. Comecei a treinar sozinha, assim, nem chamo de treino, né? Eu saía e fazia o que me dava na telha. Hoje tô a fim de passear de bike, aí saía pedalando. Hoje hoje eu quero queimar a barriga branca, aí saía nadando na praia, eu fazia assim. Aí eu comecei a ver assim, eu tenho que voltar a treinar com alguém, senão não vai dar certo. E aí eu já conheci o Palito, comecei a conversar com ele, aí ele queria que eu viesse pra cá, né? Mas eu tinha perdido todos os patrocínios, estava 0 grana, a minha mãe tinha vários custos, assim, de médico e tal, que eu não tinha condição de bancar ela em casa, eu aqui, mas dei um jeito e falei, eu vou, sei lá, qualquer coisa eu volto. E tô aqui ainda. E deu certo, foi legal com o Palito, acho que ele
conseguiu perceber também que eu estava vindo de uma fase não muito boa, conseguiu ter calma. 2017 foi o ano que a gente se conheceu bastante, né? Ele me conheceu como eu funciono como atleta, e eu como ele funciona como técnico, né? Mais ou menos até onde pode ir, os limites. E até agora tá tudo certo, tô gostando. E a gente está se dando bem, graças a Deus, os resultados estão vindo também. Acho que cada ano que passa ele me conhece mais. Aperta, mas ao mesmo tempo não é como era lá com o Sérgio, que o Sérgio era bem carrasco. A gente conhece uma pessoa assim, que é meio carrasco, né? Um pouquinho. Meio ranzinza, assim. Que Pamela, mentira! Isso é mentira. Não sei dentro de casa como que é, mas com os atletas, isso aí... Olha, eu vou falar, vocês hein? não sabem o que é o Sérgio Não gagueja. Santos. Vocês não sabem o que é contar grão de arroz. Vocês não sabem isso. Vocês acham que eu sou carrasco? Eu? Porque eu falo pra vocês treinar, seus vagabundos? Ah, não. Te falar, viu? Ô, Pamela, um outro assunto. A gente acompanha muito por redes sociais, né? Além de você e outros atletas, muitos atletas fora, né, do país, internacionais, né? De várias nacionalidades. Você deve acompanhar vários também que você gosta, né? Que são conhecidos seus. E a gente vê hoje em dia, né, a janela para o mundo, né, tá no Instagram, tá no Facebook para todos nós, né, que anos atrás a gente não tinha, né, esse contato. E aí a gente vê a vida de todo mundo por essa janela. E mostra muito, quando a gente vê atletas nacionais, como você e outros atletas nacionais e atletas de fora, a dificuldade e a diferença de opções de lugares para treinar e locais, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, você já teve experiências fora do país, né? Com certeza. Quais são as maiores dificuldades, né, hoje no nosso país para um atleta de alto nível como você, para encontrar as melhores possibilidades de treino, né? Assim, no básico, o que você enxerga e o que vocês atravessam hoje de dificuldade? É que assim, o triatlo em si, ele já demanda de uma logística, né? Então, assim, quanto mais a gente tiver as coisas perto, né, poder pedalar, correr e nadar sem ter que pegar trânsito, sem ter que fazer grandes deslocamentos, isso já ajuda. Isso já é o primeiro passo para você estar mais descansado. Nesse período, ao invés de você estar indo 1 hora de carro para um lado para o outro, você está descansando, ou está fazendo uma massagem, está fazendo uma recuperação, um alongamento, enfim. Isso já é uma coisa que conta muito, e era o que a gente tinha, por exemplo, lá em Portugal. Uma coisa que aqui no Brasil acho que é geral, né, na maioria das cidades, só quem mora acho que mais no interior assim que não, é a questão da bike, que é muito perigoso a gente sair para pedalar. A gente tem que contar com a sorte às vezes, e a galera não tem paciência, eles não querem a galera que está no trânsito dirigindo não quer os ciclistas ali, então toma muita fita de caminhão, passa de sacanagem assim mesmo, então acho que é muito perigoso pra gente hoje em dia, tipo a bike. A gente tem um menino bem novinho que treina com a gente e tem um monte de treino que o pai dele não deixa ele ir, porque acho que é perigoso e tal, então assim, um moleque que se fosse ver na Europa ia estar pedalando pra caramba pra tudo quanto é lugar, aqui fica no rolo, fica na ciclovia, não faz um treino direito, porque, é perigoso. Eu não tô falando que o pai dele não tá errado, né? Não quer deixar, não deixa, porque é perigoso mesmo. Então, assim, a gente consegue correr em qualquer lugar. Claro, se tiver trilha, a gente machuca menos, e é menos desgastante para a musculatura, é uma coisa muito legal, mas é mais fácil você conseguir fazer a corrida, né? Qualquer quarteirão, você fica dando volta ali e pronto. E, por exemplo, no Espírito Santo, eu não tinha acesso à piscina fácil, assim. Eu tinha que ir para a capital para nadar, tinha só essa piscina de 50 metros, que não era aquecida, então no inverno, que pode parecer que lá não tem inverno, mas congelava a piscina porque muito vento e tal.
E então, assim, acho que você conciliar isso, né? Você ter um lugar que você consiga nadar, sair para pedalar sem perigo de morte e correr, isso realmente teria que ser um centro de treinamento, né? Que é o que a gente ainda não tem, né? Porque aqui, por exemplo, para eu nadar numa piscina de 25, a gente pega... É perto, 15 quilômetros, mas na temporada é 1 hora de carro. Porque é tanto carro de turista e tal, que a gente perde 1 hora para ir, a gente vai até rápido, e para voltar é 1 hora. É 1 hora que eu poderia estar descansando, que eu poderia estar fazendo outra coisa. E a bike não se fala, né? Que é o pedal na BR. Então, além da escassez de lugares, né, a distância, tudo, ainda tem uma coisa que você falou que é muito importante, que é a questão cultural, né? Quando a gente vai para a Europa, né, quem aqui já foi e pedalou lá, a gente sabe que o ciclismo é o esporte deles, né? Muitas vezes é o primeiro esporte ali no verão. O cara, mesmo que ele não seja ciclista, quando ele não tá no inverno esquiando, ele tá pedalando no verão ou nas outras estações. Então, as pessoas respeitam, né? Nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Respeitam o ciclismo. Eles aqui no Brasil é o que você falou, você tá pedalando, o cara vem muitas vezes tira uma fina de você, é um perigo. É um perigo. Isso, e para correr também, muitas vezes. Hoje em dia, a gente que mora aqui em São Paulo, eu não sei como é aí em Camboriú, mas você correndo numa rua pequena, você tem que tomar cuidado, tem que correr na calçada, o que já é super difícil, porque as calçadas aqui em São Paulo, e deve ser por aí a mesma coisa, são terríveis, é impossível você ficar correndo em calçada. E tem aqui, o fato de eu ser mulher também, né? Porque as mulheres simplesmente não podem sair correndo em qualquer lugar. Porque eu nunca vi coisa mais bizarra, você toda suada lá, de treino, nojenta, não sei o quê, e você não pode sair correndo com um top, um short, que já é gente assoviando, os caras buzinando, uns caras de moto que passa perto quase parando, você fica morrendo de medo, fala, aí tipo, você tem que... É verdade, vocês não têm ideia. Eu dou risada, mas é de tristeza. A pressão, então, né? Tipo, um homem às vezes fala assim, tem uma trilha muito legal ali que eu achei. Falei, vai com Deus, que eu não posso ir pra lá sozinha, né? Ô Pamela, eu falei com o Júlio Dotti, que a gente ia bater um papo com você, e ele me contou uma passagem em Rio Maior, lá em Portugal, onde teve um surto de gripe no centro de treinamento que vocês estavam, e você estava com febre, gripada, e mesmo assim, você não saía do foco. E treinava, mesmo assim, mais lento, mas treinava. É esse foco que diferencia o atleta profissional e amador? E até que ponto vale a pena treinar mesmo com gripe e quando parar alguns dias e se recuperar 100% antes de voltar? E você acha que isso é um empecilho para treinar ou não? Eu não sou parâmetro mesmo, não. Eu sempre fui meio louca nesse sentido, assim, não de loucura, eu simplesmente não via que era empecilho, tipo, pra treinar, nunca vi, assim, tipo assim, não tô tão mal assim, dá pra fazer e tal. Assim, agora, né, com a velhice chegando, te passa a tomar mais cuidado, né? Às vezes uma dorzinha muscular já vira uma lesão, às vezes uma coisa que é uma gripezinha simples te derruba mais. Então, assim, eu tô aprendendo ainda a falar mais das minhas dores, das minhas coisas. Mas eu nunca, assim, nessas coisas assim de gripe, de não sei o que, eu nunca paro, não. Só se eu tenho que estar muito mal mesmo. Mas eu acho que isso é de cada um, sabe? Eu acho que cada um vai se conhecendo, vai vendo o seu limite, assim. Tem gente que não gosta e não consegue fazer mesmo, de jeito nenhum. E, tem que conversar com o técnico, né? Às vezes é bem isso. E são pessoas diferentes, né, Pamela? Você veja que o Serginho pegou uma gripe há 3 anos atrás e ele continua achando que tá recuperando até hoje, que ele não pode treinar. É uma coisa louca isso. Bom, você tá quanto? Você tá há 10 anos, é isso? A última vez que eu competi fazem 10 anos no Ironman Kona, olha só. Agora, esse final de semana, passou agora. Não, é bem isso, acho que cada um responde de um jeito, né, cada corpo e tal. Eu sempre continuei fazendo, até mesmo quando eu ia treinar e, putz, olha, não dá.
E até mesmo para algumas lesões que eu tive, foi um pouco isso, né? Eu tive que aprender a ouvir mais as dores, porque eu pensava, não, essa dor dá, até que uma hora simplesmente eu não conseguia mais andar, aí tinha partido um negócio, tinha quebrado, tinha feito alguma coisa, não tinha que, aí eu ia ter que parar de qualquer jeito mesmo. Então, eu aos poucos, agora eu já tô bem melhor nisso eu já converso mais, já fico falando as minhas dores, antes eu não tava muito aí não. E aproveitando esse assunto, Betão, já que você deu o gancho, Pamela, a gente teve aqui com o Palito, e ele comentou, é verdade isso, que você foi diagnosticada com Covid. Verdade. Como que você percebeu que você estava doente? Quais foram os sintomas? Porque acho que... Cara, E como é que foi tua reabilitação para os treinos? Assim, você sentiu uma mudança na performance? Como é que foi isso? Porque foi tipo numa segunda-feira, eu treinei normal, até bem. Falei, nossa, treinei bem hoje, né? E aí no fim do dia, eu acho que até tive uma live, alguma coisa assim, e eu fui jantar muito tarde e eu tava com zero fome. Falei, que estranho, né? Já era pra eu estar morrendo de fome, né? Acostumada, comecei mais ou menos na mesma hora. E eu já comi meio estranho, assim. Passei mal a noite inteirinha. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Sabia que esse treino bom de hoje não ia vir de graça. Já morri, já. Olha só, já comecei segunda-feira, eu queimei a largada. Vou me arrastar o resto da semana inteira. Eu já tava assim, né? Só que assim, eu suei frio e tal, e pra mim isso... Ah, não, só cansaço. E acordei, assim, podre. Era um dia que tinha que fazer pista. E eu falei, não sei como que eu vou sair do lugar hoje, mas beleza, vamos lá. Fui lá fazer meu shot lá de imunidade, não sei o que tem aquelas coisas fortes, né? Limão. Cúrcuma, pimenta. Não sei o que, aqueles trem que tu bebe. É umas macumba que você não acredita que eu vou te dizer, viu? Aí... Limão, glutamina, própolis e gengibre. Gengibre? Aí fui tomar, não senti gosto de nada. Aí me deu um estalo. Falei, caraca, esse trem mó forte, não senti gosto de nada, tem que avisar o Palito. Aí eu, liguei pro Palito, falei, olha, eu acordei meio cansada hoje. Mas, na verdade, eu acho que o que eu achei mais estranho foi que eu não senti o gosto das coisas. Ele, não, então... Meu Deus do céu, o Palito deu 25 possibilidades aí nesse momento de que podia estar acontecendo. Não, fica em casa, descansa hoje, ele falou. Aí eu, nossa, né, fiquei assim, descansa, né? Aí eu, eu tava meio cansada, mas... tá. Quando ele falou descansa, eu nem tomei o meu café, que eu tava com zero fome. Eu voltei pra cama e desmaiei. Eu acordei, assim, com febre, podre. Parece que quando ele falou descansa, daí o Covid foi e falou, agora vai. Daí eu fiquei... agora eu tô com licença pra ficar doente. Esse corpo nunca ouve. Ô, Pamela... O corpo nunca ouve pra descansar. E me fala, depois que você se recuperou, que você voltou aos treinos, o que você sentiu de diferente? E você sentiu uma diferença na tua performance logo de cara? Como é que foi isso, então, ou não? Eu senti durante até também um pouco, né, aperto no peito e tal, a gente até ficou um pouco de olho, porque eu tenho histórico de asma. Mas depois quando eu comecei a treinar, foi mais mesmo um cansaço, assim, de ter ficado parada. E eu ficava mais ofegante, meu coração ficava muito acelerado. Então eu fazia, tipo, como se fosse Z1, Z2, e meu coração tava, assim, batucando igual o carnaval, assim, era muita diferença, assim, da minha velocidade pro meu coração. Mas isso foi assentando, assim, eu diria que com 2 semanas eu já estava voltando a ter sensações mais normais, assim, mais tranquilas, e depois, para minha surpresa, eu achei que eu ia ter perdido mais de condicionamento, assim, mas eu consegui voltar bem rápido, eu achei, que eu achei que eu ia ficar bem pior, né, por tudo que falavam, assim. Acho que antes de um mês eu tava treinando normal, diria assim. Muito bom, Erika Magrice. Tira do mudo aí, Erika, pro cara emagrecer. Desculpa. Eu começo a falar e todo mundo eu esqueço. É que você sabe como é que é a cabeça, né? Atualmente. Isso se chama gestante. Últimos dias, calma.
Pamela, quais são os objetivos para 2021, dado que 2020 foi meio não, né? Foi um ano um pouco atípico. Ela competiu ainda no começo Competi desse ano. Dubai. Ah, Uhum. foi? É verdade. Bahrein, Foi não Dubai. foi? E para 2021, como que 2021 tá? a Como é que meta. são as ideias aí? 2021 a meta é cumprir o planejamento de 2020. A gente só pegou, copiou e colou. Porque, tipo, a gente fez todo um planejamento, porque esse ano eu ia começar a fazer mais Iron, ia tentar classificar para Kona, ia voltar mais a atenção para isso. E não rolou nada, né? Esse ano foi o que eu menos treinei Iron, que eu menos fiz essas coisas. Então, pro próximo ano a gente queria fazer a mesma coisa. Na verdade, eu já comecei com... Eu ia fazer Pucon em janeiro e já tinha sido cancelado por outros motivos. E aí depois eu fiz Dubai e depois eu ia fazer África do Sul. Então, na teoria, eu vou fazer igual. Eu acho que eu faço Dubai de novo, dependendo. Depois eu vou fazer África do Sul. África Iron. Isso, para tentar a vaga, porque daí lá, geralmente, né, tem mais vagas disponíveis, e por ser uma prova que às vezes vai mais nadadora, mais gente assim, mais a galera que consegue, eu consigo fazer uma prova talvez com uma dinâmica que me favoreça, entendeu? E aí a gente arriscou mesmo a prova forte, com muita vaga, para tentar ir. E aí, depois, se não desse, ainda daria tempo de eu fazer o Iron no Brasil. Então, essa era a ideia, para tentar classificar com o tempo, assim, sem ficar aquela loucura, né, de tentar ficar fazendo 1000 provas e tentar classificar em cima da hora e não conseguir fazer um planejamento legal para chegar em Kona. A ideia era ir para a África do Sul, e depois, se eu não conseguir dar vaga, ainda daria tempo de fazer o Ironman de Floripa. E aí, com tempo, assim, para depois me preparar para Kona, né? Sem ter que fazer nenhuma prova em cima da hora. E assim eu podia me preparar bem até outubro. Torcendo muito pra você, muito, muito mesmo. É evidente que eu queria vê-la em ação aqui no Brasil, mas se você já conseguir a vaga pra nós lá na África, ficarei muito contente. Mas confesso. Você deve ir pra África de novo? Eu devo ir pra África também, ficarei feliz lá. Agora, confesso que você já foi a pedra no meu sapato em algumas provas, mas hoje eu estou mais tranquilo, entendeu? Meus queridos amadores. Quando a gente é pedra no sapato de alguém é porque a gente tá fazendo a coisa certa, né? Então... Nossa, que desespero, meu Deus. E agora vamos pro nosso momento roda presa aqui, Pamela. Você tem que contar algum mico que você já pagou, alguma gafe que você deu aí em prova, treino, um evento, qualquer coisa. Aquela cabeluda, né, Betão? Ai, Jesus. Deixa eu ver se eu... é porque... Eu sou meio certinha, né? Eu tento fazer as coisas... Deixa eu ver aqui. Pamela, calma. Deixa eu pensar. Eu sei que você quer, mas não, calma. 120 anos de triatlon, não é possível que você não tenha os micos violentos aí pra contar pra gente. Eu tenho... Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Não, no início tem aquelas clássicas, né? Que eu já saí da transição com capacete, saí correndo de capacete. Eu voltei da contramão, entreguei o capacete para continuar correndo. Isso foi, tipo, numa das primeiras provas que eu fiz fora, assim. Mas acho que as piores, assim, talvez seria quase do inglês, cara, porque eu sou muito amarrada no inglês. E aí... Eu sou, é muito ruim, cara. E hoje em dia eu entendo muito mais. Eu tento de todo jeito aprender, mas, cara, não sai nada da minha boca. Mas hoje em dia eu já entendo mais. E aí, essas confusão, assim, eu já fiz muita confusão por causa de inglês, assim. Das meninas falarem comigo aí eu começo a falar em português, quero nem saber. Daí, uma vez a menina me deu um esporro. Eu não tava entendendo nada. E eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça. E aí eu comecei a responder e ela olhava pra mim. Daí eu comecei a falar em português, porque ela não tava entendendo. Vai, não sei o quê. Comecei a falar no meio do pelotão em português com ela.
É sempre assim, o inglês sempre é uma pedra no meu sapato, assim. Já perdi voo por causa de não entender as coisas também em inglês. Nossa, aí me acabei Tamo junto, hein? de chorar. Tamo junto, Eu chorava tanto, a mulher não entendia. E eu não conseguia falar nada, pior ainda. E porque as coisas mudaram, eu não entendi o que estava escrito, eu não entendia o que ela falava. Olha, já passei uns perrengues, não sei, por causa de inglês já. Maravilha. Betones, vamos agora pra onde, Betones? E agora vamos para o nosso momento recovery. Indicar um livro, um filme para a galera assistir quando tá descansando em casa, aquele momento pós-treino, dormindo, antes daquela dormida na rede depois do treino. Caramba, o Wagner tem um monte de então, se ele só descansa, ele deve ter um monte de dica aí. Recovery? Meu nome é Wagner Espadoto Recovery, você não sabia? Então começa você, o recovery. Eu vou começar então falando em inglês. Tem um livro aqui, ó. Vou deixar pra vocês mais um. Eu nunca falei de livros de natação, né? Como a gente tá com a Pamela hoje aqui, eu sei que ela é uma exímia nadadora. Então chama-se Swim Speed Strokes for Swimmers and Triathletes. Tá de É isso, sacanagem Erika? comigo. Me corrija, Tá por de favor. sacanagem comigo, O né? inglês do Pink and Blue aí tá fogo. Eu tô Não, demais, você eu tô tá de- estudando agora, eu tô fazendo meu Duolingo Você tá de sacanagem diariamente. Vocês não estão comigo entendendo como eu tô. ficar falando um livro em inglês. Puta merda. Pamela, eu sou que nem você, eu não falo nada, mas eu tenho que ler, porque se eu não ler, eu não consigo aprender nada, eu fico louco aqui. E agora, eu não sei esse nome, mas deve ser Sheila Taormina. É isso, Erika? Me ajuda? É isso mesmo. É isso, galera. Vou deixar depois no post lá pra vocês. Fala aí, Erika, aproveita, vai que o microfone saiu do mudo. Olha, honestamente, eu não tenho muita muita dica nova. Eu peguei um livro pra ler que, na verdade, a Cissa tinha indicado. Então eu vou retomar esse que chama Tá plagiando. Sabe que a Relentless. gente vai começar a penalizar quando repetir e quando não Mas tiver. Já combinou isso aqui. Vai tomar cartão Vai de tomar 4 um gancho. minutos. É. 4 minutos. Top and go. Qual que é o nome do livro? Chama Relentless, From Good to Great to Unstoppable. Jesus. Puta merda, depois você repete isso pra gente aí. Misericórdia. Eu não sei Quem quiser, segue lá no Eu sou um cara No- mais simples, nosso Pamela. Instagram. Ô, Serginho, você sabe que no nosso Instagram ficam as dicas, né? A gente posta de vez em quando. Ainda bem, né? Todas essas dicas do Momento Recovery. Ó, e eu, como eu não fico falando inglês aqui, eu vou dar uma dica aqui. Eu sou o único cara que dá dica que não é do esporte. Porque como eu pratico muito esporte, no momento recovery, Todo mundo sabe por quê? Você. Todo mundo sabe. o meu momento recovery, ele é fora do esporte. Porque eu não aguento mais ver esporte, porque tanto que eu faço esporte. Então, assim, tem uma série no Netflix que chama Nada Ortodoxa, que conta, através de uma história que rola lá, mostra muito dos hábitos dos judeus ortodoxos. É muito interessante. Vale a pena ver essa série. Você já viu, Vagnão? Já. E é Você tá baseado com a barba em assim em fatos reais. homenagem aos caras, é isso? Essa barba aí? Não, pelo contrário. Só que eu estou em homenagem ao meu filho que vai nascer agora esta semana e quando nascer eu corto pra ficar jovem. Então, tá bom. Então a minha dica é o Nada Ortodoxa na Netflix. Muito bom. Betão, você aí. Eu vou indicar aqui o livro do Guga, que é o Guga, um brasileiro, que é um puta livro legal, cara genial, o Guga, maior tenista que a gente já teve aí, ele conta toda a trajetória dele, família, todos os esforços que ele fez para competir, é um livro bem legal que vale a pena ler. Pamela, você quer dar alguma dica? Quer deixar algum livro, série, Olha, vídeo? eu sou do time do Sérgio. Eu costumo não ler e nem ver nada de esporte, engraçado. Tá vendo? Aqui é performance, Vagnão. Aqui é performance. Mas eu vou falar que nessa quarentena eu até consumi mais, talvez por não ter competição e não ter nada, eu acho que eu senti mais vontade, né? A gente até trocou uns livros entre a gente aqui também. Eu li o Guga, li o Agassi e tal. Gostei muito da história do livro, como foi escrito o Agassi, achei muito bacana. Acho que quem não leu ainda vale a pena. Mas eu geralmente não leio, eu leio livros aleatórios. E no momento eu tô assistindo um seriado que é Outlander, que é uma história também que é bem de época, assim.
E não tem nada a ver com esporte, mas é muito bacana que a moça viaja no tempo e conhece o amor da vida dela em outro tempo, na época, assim, de guerra e tal. Então, assim, é bem bacana. Bem diferente. Sim, tinha um romantismo aí no ar, quem sabe... me fala uma coisa. Agora, a pergunta que não quer calar. Esse coraçãozinho, Pamela, está sozinho ou ele já tem dono? Quero saber. Cara, eu sou... Nossa, eu sou a triatlon por enquanto mesmo. Tá complicado. Tô precisando de voltar aí a poder ter essas aglomerações aí pra gente conhecer mais gente, né? Porque se antes eu já não conhecia direito, imagina agora. Então tá complicado. 33 anos, tô ficando pra titia. Maravilha. Sensacional, Betones. Quem quiser se candidatar aí, né? Vagnão. Hoje é o Betão que tá falando. Para de falar, meu. O cara tá eu não me aguento. Bom, vamos agora, Érica, manda nossas redes sociais aí pro pessoal seguir, compartilhar, espalhar pros amigos aí o Café com Tri. @Café com Triatlon. E o Insta da Pamela, como é que é? É Pami_Oliveira. Aí, ó, galera, sigam ela, mandem cartas de amor. Mandem direct. Mandem nudes. Ela é Covid-free. Covid-free, ó. Tem essa vantagem. Ai. Sensacional, Pamela. Muitíssimo obrigado. A gente queria agradecer muito, muito mesmo. Foi super bacana. Valeu, galera aí. Valeu, Serginho, Betão, Érica. Até mais, então. Valeu, Pamela. Obrigado. Espero que todos tenham gostado aí. Até mais, galera. Valeu. Obrigadão, gente. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.